Do Senhor, amém? Salmos capítulo de número 141, verso de número 3. Uma palavra que eu tenho meditado nela há algum momento. É uma palavra meio inusitada para um culto de ceia, mas eu entendi que é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Eu acredito muito que nós não estamos vivendo algumas coisas ainda, porque nós precisamos corrigir algumas coisas em nós. Quantos creem nisso? Aquilo que eu não estou vivendo ainda é porque tem alguma coisa de errado comigo. Por exemplo, eu não posso entregar a chave do meu carro na mão do Davi. Davi é meu filho, mas ele tem 4 anos, ele ainda precisa amadurecer algumas coisas para poder dirigir o meu carro, porque senão ele vai sofrer um acidente. Quando Jesus fala para Pedro, vamos às águas mais profundas, antes de levar Pedro às águas mais profundas para lançar a rede, Jesus ensinou as pessoas dentro do barco. Tem coisas que você só vai acessar águas mais profundas depois que você aprender algo de Jesus. Então eu posso trazer uma palavra de fé aqui para você. Deus vai abrir as portas, milagres vão acontecer, Deus tem grandes coisas. Ok, eu creio nisso, quantos creem? Mas se eu não estiver pronto para aquilo que Deus está fazendo, eu posso afundar o barco. Aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição na minha vida. Então eu creio fielmente que os 3 próximos meses serão meses extraordinários. É por isso que o Senhor está nos ensinando sobre honra, é por isso que o Senhor está quebrando o nosso orgulho, e hoje o Senhor vai falar conosco sobre a nossa língua. E eu tenho certeza que sairemos daqui transformados para a glória de Deus, amém? Salmo 141, verso de número 3 diz assim: põe, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você pode ler comigo? Põe. Assim, para ensaio, tá de boa. Agora o oficial, para valer, vai todo mundo junto. 3, 2, 1. Aleluia. Gente, olha, pode aplaudir o Senhor. Uma sensação de igreja, não parece? Aquele coro, todo mundo junto. Não parece, Rogério, igreja? Ficou legal, né? Que bonito. Mais uma vez, só para... Vai, 3, 2, 1. Senhor, obrigado, Pai. Nós estamos aqui fazendo um pedido ao Senhor. O salmista está fazendo um pedido. Põe, Senhor, põe um guarda em minha boca. Vigia a porta dos meus lábios, para que eu não venha pecar contra o Senhor, para que palavras não venham destruir a minha vida. Nós sabemos que palavras, elas têm poder para dar vida e morte. Nós te pedimos, Senhor, coloca guarda, para que nós possamos não pecar contra o Senhor, não errar nessa área. Porque muitos de nós não estamos vencendo e avançando por causa desse problema. Mas eu creio que o Senhor vai fazer milagres nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando nós vamos estudar a Bíblia e entender, um dos livros que eu mais sou apaixonado da Bíblia é o livro de Tiago. Eu estou tentando, há um tempo, falar assim, vamos fazer um enraizado só de Tiago, mas assim, o Senhor está direcionando para outro lugar, mas eu queria que a gente começasse com Tiago. Porque para mim o livro de Tiago é um livro muito atual, relacionado a coisas que vivemos hoje. E o livro de Tiago, ele vai trazer lá em Tiago 1,26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. Quando nós olhamos para a nossa vida, não é sobre a nossa performance, irmão. Não é como gesticulamos aqui. Você não deve levar em consideração a minha vida espiritual mediante aquilo que você assiste que eu estou fazendo aqui. Você vai conhecer quem eu sou de verdade quando você estiver na mesa comigo. Porque a mesa, eu vou falar palavras que estão dentro do meu coração. É por isso que Jesus, ele preferia mais tempo estar nas mesas comendo do que nos púlpitos pregando. Porque na mesa revela o coração, palavras saem da nossa boca e a nossa religião é provada na mesa. Tiago também vai dizer que se alguém acha que não peca, a língua é poderosa demais e nos leva a esse pecado. Você vai perceber que no processo da vida, muitos de nós acabamos amizades, relacionamentos, saímos de emprego, saímos de igreja, perdemos relacionamentos por causa da língua, irmão. Porque o falar demais
falar coisas que você pensa, que você acha, isso acaba com as suas relações. Não só isso, mas a gente também atrasa e retarda processo na nossa vida. Quantos de nós já falamos algo para alguém e todo animado e aí depois deu errado? Quantos fizeram isso? Aí você vem com o misticismo. Qual o misticismo? Não fala para as pessoas porque a inveja come solto. Aí você posta no seu Instagram, calada vence. Porque nós vamos trazendo algumas coisas, mas tudo parte do princípio que se você ficar quieto, você vai prosperar, sim ou não? Não importa qual é o meio ou método que você vai usar para tentar refrear sua língua. O salmista está dizendo, Senhor, coloca um guarda na minha boca. Senhor, cala a minha boca. Hoje pode ser que você vai sair daqui entendendo um pouco mais sobre isso, mas você vai começar a praticar isso, irmão, isso leva tempo, porque é uma questão de disciplina. É uma questão de entender todos os dias, Senhor, eu preciso calar a minha boca. Não só em relação à boca, mas quando você vai ver o livro de Jó, Jó ele fala por os seus olhos. Ele diz para os seus olhos, eu fiz uma aliança com os meus olhos, para que ele não olhe para outra mulher. Então é uma disciplina, irmão, de você treinar os seus olhos, treinar os seus ouvidos e treinar a sua boca, para você não se afastar do Senhor, porque o que mais tem matado pessoas, não é a performance do púlpito, mas é o que é dito nas mesas. A mesa começa a revelar aquilo, e eu comecei a entender, porque eu sou aquela pessoa, que falo a coisa que não deveria falar na hora errada. Sabe o Chaves? Quem já assistiu o Chaves? Já assistiram Chaves? Pelo amor de Deus, o pessoal aí. Ah, bom, é porque... Bianca, abaixa a mão, Bianca, não vai... Geração 2000 não assistiu Chaves, 2005, né? Mas assim, quem lembra de quando o Chaves estava tendo a discussão, aí o professor Girafales falava, tá, aí todo mundo ficava quieto, aí o Chaves continuava falando, porque o professor linguiça, tal, sabe? Aí tudo parava e ouvia o Chaves. Irmão, eu sou esse cara na vida. Eu falo coisa que não deveria falar na hora errada. Eu já fiz isso pregando algumas vezes, e assim, eu chego em casa, aí minha esposa começa, você vai ser cancelado, você vai ser preso. Eu sei que pegaram o celular do Malafaia lá, vocês viram, né? Irmão, eu não cairia naquele BO. Você não ia achar palavrão no meu celular, mas se ia achar figurinha, irmão, isso aí ia... Figurinha assim, umas figurinhas. O falar acaba com você. Eu já falei tanta coisa que eu falo assim, Senhor, por que eu fui falar isso? Quantos de vocês já contaram um segredo para as pessoas e depois falaram assim, por que eu fui contar isso? Parece que o Espírito Santo encosta do seu lado e fala assim, não fala isso, você está falando de coisas que não deveria falar. E você está aqui todo empolgado, aí a pessoa vira as costas, quando você vira as costas você se sente mal. Parece que o Espírito Santo saiu de você, você decepcionou Deus. O falar, irmão, ele é a revelação de tudo que há dentro de nós. Você quer conhecer uma pessoa? Deixa ela falar. Deixa ela abrir a boca. Mas por que a gente fala? Por que a gente coloca coisas para fora demais? A primeira coisa é porque há em nós, em questões emocionais, um estudo vai trazer isso, de que nós temos uma necessidade de pertencimento. Então, para que eu possa pertencer a um ambiente, eu preciso contar algumas vantagens. Então eu falo de coisas que eu não deveria falar, para ser aceito por vocês. Ah, eu tô vendo de comprar um carro aí. Ó, que legal, o pastor vai comprar um carro. Gente, é só uma hipótese, tá? Não vou comprar um carro não. Ah, que legal, tal. Por que eu faço isso? Porque eu preciso pertencer. Eu preciso ser aceito. É a mesma coisa de você ver alguém chegando com um carro na igreja. Carro bonito, irmão, parabéns. Não, você nem sabe, parcelei em 60 vezes. Estou com uma Bíblia lá em casa para pagar. Por que você falou isso? É porque você não quer se descolar do grupo social que você vive. Porque você tem medo das pessoas te rejeitarem, porque você subiu um pouco mais. Então nós temos a necessidade de justificar algumas coisas. Justificamos porque fazemos, justificamos para onde vamos. É uma necessidade de aprovação. Então nós, como seres humanos, precisamos pertencer. É por isso que nós temos uma fala precoce. Fala comigo, fala precoce. Nós falamos de coisas que não deveriam ser faladas porque queremos pertencer. Qual é o segundo motivo por que falamos? Nós falamos demais porque isso gera recompensa antecipada. Fala comigo, recompensa antecipada. O que é isso?
Quando você fala algo para alguém, tô querendo começar um açaí. Aí o fulano do outro lado vai falar assim, nossa cara, açaí dá bom demais. Tem um amigo meu que está ganhando muito dinheiro. Aí o outro vai falar assim, cara, vai no açaí que você vai estourar. Algo acontece dentro da tua cabeça. Uma mensagem é mandada por córtex pré-frontal da tua cabeça, gerando uma recompensa. Essa recompensa vai gerar a satisfação de alguém que concluiu um objetivo. Aí essa sensação vai fazer com que você não lute mais, porque você já recebeu a recompensa que precisava, que era a aprovação das pessoas. Aí você vai dizer, tá vendo, fui falar para os outros, deu errado, é porque o irmão é zoião, é porque o fulano é invejoso. Não, irmão, é porque você entregou coisas preciosas que Deus não mandou você entregar, e você já recebeu a recompensa que precisava, que era a aprovação das pessoas. Nós falamos demais, e aquele que não peca no falar, esse venceu. Mas como vencer um órgão tão pequeno, que como uma fagulha lançada numa floresta, incendeia a floresta inteira, ou como um leme do navio pode guiar todo o barco, assim é a língua que governa todo o corpo do homem. A língua, ela nos leva a essa destruição. Nós somos pessoas que falamos dos outros. Não tem como você virar para mim aqui e falar que você nunca falou de ninguém. Vamos lá, quem aqui nunca falou mal da vida de alguém? Quem aqui já falou mal da vida de alguém? Levanta a mão. Ai pastor, você falou? Falei, irmão, falei. Peço perdão aos irmãos, mas eu falei. Olha o que vai dizer em Eclesiastes 7, 21, 22. Não leve a sério todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo amaldiçoando você. Pois no seu coração, você sabe que muitas vezes também amaldiçoa os outros. Sabe o que Eclesiastes está falando? É o seguinte, não fique dodói se alguém falar mal de você, você também já falou dos outros. Mas nós somos o tipo de pessoa que nós falamos dos outros, mas quando falam de nós, nós queremos estourar. Não, porque não é assim, vai ter que provar o que falou, vai ter que falar na minha cara. Irmão, se nós tivermos que falar tudo na cara de todo mundo, não tem mais ninguém aqui dentro da igreja. Nós falamos, e aí está o nosso pecado, é aí que portas se fecham, é aí que relações acabam. É só o tempo da revelação de alguém contar o que foi falado, mas todo mundo já falou. Não sei se isso serve de cura para o teu coração, mas recebe essa cura. Alguém já falou mal de você. Eita, aleluia. Nós precisamos entender que todos nós, em algum ponto, nós vamos errar na fala. Um ponto que nós erramos, fofoca. Ai pastor, eu acho ridículo a fofoca. Mentira, irmão, porque se começa uma treta na rua da tua casa, você sobe lá com a luz apagada e fica olhando. Se a tua esposa abrir a cortina, só vai estar você lá olhando. Ai meu Deus do céu. Se acender a luz, aparece você. Nós somos assim. Nós ficamos vendo a vida dos outros. Nós só direcionamos a fofoca, mas nós somos assim. Ai, você viu que o pastor falou do outro pastor? Nossa, tá uma treta na internet. Fofocou. Vencer isso, irmão, é um desafio. Não, pastor, eu não faço fofoca, eu só levo informação. Fofoca. Nós pecamos ao falar murmurações. Todos nós murmuramos em algum momento da vida, sim ou não? E é esse pecado que tem impedido a gente de acessar grandes coisas em Deus, porque murmuramos, porque fofocamos. Todos nós chegamos a um ponto, e esse aqui é interessante, a gente não inventa, mas aumenta. Quem conhece alguém assim? Eu sou assim, irmão. Não é que eu sou assim, eu gosto de dar uma dramatizada na história. Pastor, o que aconteceu? Alagou a igreja, irmão, você não sabe. Alagou assim, ó. Entrou água, pastor Igor teve que pular e mergulhar para tirar o... Não, irmão, foi de boa, mas assim, a nossa cabeça vai dando aumentada. Quem conhece alguém assim? Não é possível. Você conhece alguém assim? Quem é assim? É que a gente vai dando aquela dramatizada, para a história ficar melhor. Imagina chegar para você assim, ó. Teve um assalto, morreram 3 pessoas, 2 estão presas. Próxima notícia. Não, irmão, você vai falar, cara, entrou os caras com metralhadora, e pá, e matou um, aí o outro caiu de costa, pá, pá, pá. Não foi bem assim, mas é pecado. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Tem aquele que fala crítico, falar crítico. Irmão, eu não sou esse cara, vocês são chato. Não, vocês são chatos, os caras que é crítico é chato. Tudo tem uma opinião, tudo
tudo quer achar defeito, tudo está errado, tudo, parece que você sabe tudo. Irmão, pede para Deus curar. Eu tenho os meus pontos aqui, já estou falando com Deus para curar eu também. Tem aqueles que são os que interrompem, aqueles que entram no meio do assunto. Você está falando, o cara vem e interrompe. Quem já conhece pessoas assim? Dá uma raiva, não dá? Você está contando a história mó legal, e a pessoa interrompe. Porque a minha vida é assim, assim, assim. Você percebe como falar é algo que nos afasta tanto daquilo que Deus tem para nós? Você já perdeu mesas, você já perdeu relacionamentos, você já perdeu trabalho, você já perdeu bênçãos que Deus tinha para você por falar demais, irmão. Esse aqui, ó. O que zoa todo mundo e não gosta de ser zoado. Nem vou falar, porque senão... Tem gente, hein, que é assim. Tem aquele que é o eu já sabia. Irmão, dá uma raiva. Você vem empolgado. Por quê? Porque eu sou o dramatizador. E eu vou contar a história super da hora. Aí a pessoa fala assim, eu já sabia. Eu quero morrer. Às vezes eu vou contar pra Bruna, amor, olha que da hora aqui na internet, manda um meme pra ela. E eu fico assim, na expectativa dela rir. Já vi esse. Nossa, aí já... Provérbios 10:19 vai dizer, na multidão de palavras não faltará transgressão, mas quem controla a língua é sensato, é prudente, é sábio. O Senhor está te trazendo aqui hoje para poder falar para você, irmão, que tem coisas que você não está vivendo na tua vida porque você fala demais. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você fala demais. O falar é a revelação do nosso coração. Lucas 6, verso 45 ali, vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente externaliza está relacionado àquilo que está dentro do nosso coração. Nós estamos entregando o nosso coração para as pessoas. Nós estamos entregando aquilo que Provérbios 4:23 vai dizer que nós não devemos fazer. Não devemos entregar o nosso coração na mão das pessoas, porque do coração procede toda a vida. Mas nós estamos falando de sonhos, falando de projetos, falando de objetivos, falando daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E a gente quer falar, porque ainda não entendemos que nós não estamos preocupados com aquilo que o Senhor pensa. Nós estamos preocupados com a aprovação das pessoas. É por isso que você não vai viver aquilo que Deus tem para você, irmão. Porque falamos, colocamos para fora e deixamos os nossos sentimentos falarem mais alto. Preste atenção numa coisa, para todo mundo que Jesus ia curar, ele fazia uma pergunta. Qual é a pergunta que ele fazia? Você quer ser? Ele perguntava antes, irmão, pastor, mas é óbvio que um cego quer parar de ser cego. Nem sempre o óbvio é óbvio, irmão. Porque para ele parar de ser cego, ele teria que começar a trabalhar agora. E tem gente que gosta de viver da esmola emocional das pessoas, tem gente que gosta de ser vitimista, tem gente que ainda vive a vida que vive, porque fala demais do que aconteceu no passado, coloca demais as dores na frente das pessoas, que Jesus, ele pergunta todo dia, você quer ser curado disso? Não, é porque eu não tenho pai, não, é porque a minha vida é difícil, não, é porque as lutas vieram sobre mim, é por causa disso que não avançamos, porque estamos deixando as nossas palavras afastar a bênção de Deus de nós. Você quer ser curado? A resposta revela o coração. Em João capítulo 5, Jesus chega diante de um homem que estava há 38 anos, aleijado, diante de um tanque. Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Jesus não perguntou se ele tinha alguém, só perguntou se ele queria ser curado. Mas quando eu falo, eu coloco para fora a indignação dentro do meu coração. A pergunta é, quais são as palavras que você tem dito, irmão? Porque Jesus está na tua frente querendo curar, transformar, mas você está apegado ao seu vitimismo. Você está apegado às palavras da sua boca. Marcos capítulo 10, 49 ao 51 vai dizer, Jesus parou e disse, chamem-no. Então chamaram o cego, tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, repita comigo, lançando a capa para o lado. Com um pulo pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, Rabone, eu quero ver. Essa parte que diz, lançando a capa para o lado, é a parte mais importante do texto que você precisa entender. Ele era cego. Todos que eram cegos no Império Romano recebiam uma capa. Essa capa era uma autorização do Império Romano para que essas pessoas pudessem pedir esmolas e não pagar impostos.
Aquele cego, ele não tinha nem a convicção ou a certeza que Jesus iria curá-lo, mas ele tinha dentro do coração que Jesus poderia fazer algo, então ele pega a capa. Ele não tinha nenhuma comprovação. Jesus não disse, vem aqui que eu vou te curar. Jesus só disse, coragem, vem aqui. Ele pega a capa, ele era cego, ele joga a capa fora. E ele vai em direção a Jesus. Se Jesus fala para ele assim, tudo bem, que bom te conhecer, pode voltar para o seu lugar. Ele não saberia voltar para o lugar nem onde estava a capa, porque a capa alguém já deveria ter pego, porque queria a isenção de impostos. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Quando ele tira a capa e joga a capa fora, ele está dizendo assim, ó, eu abro mão da minha miserabilidade, eu abro mão da minha necessidade de aprovação, eu abro mão da necessidade do que as pessoas vão pensar, eu abro mão, eu só quero Jesus, eu não me importo mais com a minha verdade, eu não me importo mais com o meu desejo, eu não quero mais ser cego, eu não quero mais ser vítima, eu jogo fora aquilo que me segurava nesse ambiente. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ser curadas? Porque o discurso da tua boca é ainda da ferida que te geraram lá na tua antiga igreja, e você não consegue prosperar nessa casa, porque lá atrás te feriram, e você não abre mão do discurso. Joga a capa fora logo, meu. Sabe por que não consegue ser feliz com os filhos? Porque ainda usa o diálogo e a capa que foi usada lá que o teu pai te tratou mal. Joga essa capa fora. Você não tinha controle sobre o que teu pai fez com você, mas você tem controle das palavras que vai dizer para o teu filho. Joga a capa fora, irmão. Jesus está dizendo, eu tenho algo pleno, eu tenho algo poderoso para a tua vida, eu tenho algo magnífico para você, mas você não larga a capa, você não tira isso de perto, porque você quer ter a garantia de que você vai sempre pedir esmolas. Muitas pessoas não são curadas emocionalmente, porque se forem curadas emocionalmente, para de ter parasitas ao redor dela. Se você for curado emocionalmente, as pessoas não vão mais ficar perguntando, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa, eu vi que você não foi no culto, você está legal? Porque a partir do momento que você está bem, irmão, ninguém mais vai ficar te paparicando. Você está preparado para viver isso? Ou é confortável demais viver na miserabilidade que você está vivendo? A boca revela o coração. Muda o discurso. Para de ficar falando do vitimismo, para de ficar colocando para fora as coisas que fizeram para você. Muda, lança a capa fora. Jesus tem grandes coisas para você, irmão. Jesus tem grandes coisas para você. Nós precisamos entender que falar demais é entregar pedras ao seu inimigo. Como assim, pastor? Quando falamos demais, quando expressamos demais, quando falamos de coisas que estão no nosso coração, nós só estamos entregando munição para as pessoas. E você vai perceber, quem aqui já falou demais, alguma coisa, abriu feridas, abriu situações da vida, e na primeira discussão a pessoa pegou e jogou isso na sua cara. Quem já viveu isso aqui? A culpa é de quem, irmão? Da pessoa que jogou na tua cara ou você que deu uma arma para ela? Então aprenda uma coisa, nunca julgue o fofoqueiro, julgue primeiro você, porque a fofoca saiu de você antes de chegar no outro. Ah, pastor, estão falando demais da minha vida, estão falando das coisas íntimas minhas, eu acho um absurdo falar da minha intimidade. Quem foi o primeiro a falar da tua intimidade? Foi você. Se você foi o primeiro, não reclame dos outros que estão falando, você abriu a sua intimidade. Quando acontece algo assim na minha vida, a primeira pessoa que eu fico com raiva sou eu, porque eu dei munição para as pessoas. Quem está entendendo? Nós precisamos amadurecer, irmão. Nós precisamos crescer em espírito. Porque o que vai nos diferenciar do lugar que estamos para o lugar onde Deus quer nos levar é a nossa língua, é o nosso falar. Nós precisamos aprender a vencer o pecado da língua. Tiago 3, do 7 ao 8. A espécie humana doma e tem domado toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A gente consegue domar os animais, a gente consegue domar tudo que a gente quiser, irmão, mas a gente não consegue controlar nós mesmos, a nossa língua, o nosso falar. E existem 3 situações que eu quero trabalhar com você aqui, para que o Senhor possa te curar. A primeira coisa, falamos demais por ingenuidade. Fala comigo, falamos demais por ingenuidade. Eu quero que o Senhor cure você hoje, pare de ser ingênuo. Nem todo mundo que te ouve quer o seu bem. Nem todo mundo que ouve os seus sonhos torce por você. E a culpa não é dos outros, a culpa é sua. Para de falar, irmão.
Olha o que vai dizer aqui em Gênesis 37, verso de número 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A culpa é dos irmãos? A culpa é de José. Não tem nenhum texto na Bíblia que Deus está falando assim, vai e conte aos seus irmãos os seus sonhos. Mas nós contamos. Por ingenuidade, a gente sai abrindo a nossa vida. Por ingenuidade, a gente vai contando os nossos planos. Por ingenuidade, a gente revela os nossos projetos. Ingenuidade. Deus não vai entregar coisas preciosas na sua mão se você é ingênuo, irmão. Deus não vai depositar tesouros dessa terra na mão de pessoas ingênuas. Deus só vai entregar na mão de pessoas que entendem o que estão fazendo. Para de entregar as coisas que Deus te deu por ingenuidade na mão das pessoas. Não, pastor, mas é o meu amigo, mas... Irmão, para. Deus não vai te elevar a lugares maiores se você não começar a calar a boca. Não, porque eu creio que Deus vai fazer, eu também creio. Eu creio que Deus é poderoso, eu também creio. Só que tem coisas na vida que nós destruímos. E a língua é um mal mortífero em nós. Eu não estou na esperança de você sair daqui e nunca mais falar nada e ter essa maturidade, sabedoria. Eu não estou nessa esperança, mas eu estou na esperança de você se atentar e ter disciplina e falar para o Senhor, coloca um guarda na minha boca, eu não preciso falar algumas coisas, eu não preciso falar da vida dos outros, eu não preciso falar nada. Ah, você viu o fulano que caiu? Não, eu não quero saber. O fulano vai ser tratado por Deus e Deus vai cuidar do fulano. Você fica quieto porque você está caindo ao falar do fulano. E você está atrasando a sua vida. E é mais fácil você ir para o inferno do que o fulano que caiu, porque o fulano que caiu encontrou misericórdia. Você é religioso e você vai para o inferno, irmão. Por causa do seu falar. Nós falamos, queremos dar discursos, e às vezes é por ingenuidade. Às vezes você está no meio de pessoas e você solta informações da sua vida, dos seus sonhos, por ingenuidade. Deixa eu falar para você, para de ser ingênuo, irmão. Jesus vai nos ensinar que devemos ser mansos como uma pomba, mas astutos como uma serpente. Para de ser bobo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, para de ser bobo. Não, pastor, só ofensa hoje, hein? Mandou falar, fala demais e para de ser bobo. Teve um culto que eu falei, vira para o seu irmão e fala que ele é o jumentinho. A gente está bem ainda. A ingenuidade vai nos levando a colocar segredos para fora, irmão. Não seja ingênuo ao ponto de revelar coisas que Deus te colocou nas suas mãos. Nem todo mundo torce por você. Isso aqui não é palavra de coach, nem motivacional, não. Isso aqui é a realidade. Às vezes você vai destruir a sua vida porque você está falando muito. A segunda coisa, falamos demais quando estamos felizes. Fala comigo, falamos demais quando estamos felizes. Irmão, quantos de nós não abrimos a boca quando estamos felizes, hein? Isaías 39, do 1 ao 2. Naquela época, Marodaque Baladã, rei da Babilônia e filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença e da recuperação dele. Ezequias se alegrou ao receber em audiência os mensageiros e mostrou-lhes o que havia nos seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, e o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada no seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Esse cenário, Ezequias ficou doente. O profeta Isaías vai até a casa dele e diz assim, arrume tua casa, você vai morrer. Ele vira para a parede, chora, clama ao Senhor. O Senhor manda Isaías voltar e fala assim, vai lá e diga para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. A notícia da cura de Ezequias roda o mundo, chega até a Babilônia. A Babilônia que posteriormente iria dominar a terra de Judá e levaria as pessoas como escravos. Essa mesma Babilônia onde Daniel foi levado, onde acontece ali Sadraque, Mesaque e Abidnego, essa mesma Babilônia de Nabucodonosor, acontece isso. Eles ficam 70 anos escravos naquele lugar. Por quê, pastor? Porque em algum momento da história, um homem, porque estava feliz demais, ele convida o rei da Babilônia para vir na tua casa. E ele mostra tudo que ele tinha de precioso dentro da casa dele. Mas o que ele não sabia é que o que ele estava fazendo ali iria destruir a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos e a próxima geração dos próximos 70 anos. Às vezes, o seu falar demais vai destruir seus filhos e você nem sabe.
Às vezes, por estar muito feliz, colocamos pessoas dentro da nossa casa que não deveríamos colocar. E são essas pessoas que vão destruir a nossa casa, acabar com o nosso casamento, e quem vai ser arruinado são os nossos filhos. Às vezes, felizinho demais em grupo de WhatsApp, é desse grupinho de WhatsApp que vai sair print, vai sair situações que vai destruir teu casamento e acabar com seus filhos. Ah não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Irmão, você está participando, sai fora disso, cara. Sai dessas conversas de trabalho, sai desses negócios de falar de mulher, sai desses negócios de ficar dessas gracinhas, para com isso, vai destruir tua família. Ah não, mas tem nada a ver. Tem a ver, irmão, o diabo ele está tentando destruir a tua casa. Vai no salão fazer o cabelo, toda felizinha, toda glamurosa, bonitona, e começa a falar. E fala, coloca para fora tesouros que Deus depositou nas suas mãos. Mostra o armazém, mostra a prata, mostra o ouro, mostra o arsenal. Começa a colocar para fora. Tem alguém lá dentro que está ouvindo, está pegando tudo e vai destruir tua vida. Aquele que não peca no falar, irmão. Nós falamos demais. Colocamos demais as coisas para fora, porque estamos felizes. Glória a Deus, aconteceu uma bênção, posta na internet. Glória a Deus, está dando tudo certo, posta na internet. Aí a gente volta no princípio da mensagem. Fazemos isso por pertencimento, fala precoce e necessidade de aceitação. Fala porque quer pertencer, quer ser de um grupo. Posta porque tem a ansiedade de pertencer a algo. Não estou falando que você não deva postar, eu estou tentando te ensinar que tudo que você faz vai trazer uma consequência. Você só tem que ter sabedoria. Ele estava feliz, irmão. Eu fui curado. Vamos, traga o povo. Vem ver meu palácio. Ó, aqui todas as minhas armaduras. O meu arsenal de guerra está aqui. Aqui está a prata, aqui está o ouro. Quando o profeta vai até a casa dele, ele fala assim: o que eles viram dentro da tua casa? Viu tudo. Não tem nada que eu não tenha mostrado. Eles viram tudo. Irmão, cuidado, tem muita gente se desnudando emocionalmente na frente dos outros porque está feliz demais. E a gente está entregando tesouros que vai destruir a nossa casa, os nossos filhos e a nossa família. O falar demais compromete a próxima geração. O falar demais destrói famílias. Mas tem outro motivo porque falamos demais. Repita comigo, falamos demais quando estamos cansados. Aqui pega, irmão. Olha o que vai dizer aqui, Juízes capítulo 16, do 16 ao 17. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto dele ficar extremamente abatido. Por isso, ele lhe contou o segredo. Fala comigo, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Tem gente que está entregando as coisas quando está cansado. Ele estava cansado já, todo dia ela importunando, todo dia. Quantos de nós já não falamos palavras para o nosso cônjuge ou para os nossos filhos por causa de um dia cansado? A gente estava cansado, então a gente vai e fala: eu não aguento mais você, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais meu casamento. Irmão, foi essa palavra que destruiu o teu casamento até hoje. Já faz 2, 3, 5, 10 anos que ela não foi curada por causa de uma palavra quando você estava cansado. E aí fica perguntando para Deus, por que não avança, por que não prospera? Porque liberou palavras no momento errado. Não coloque para fora palavras no momento que você está cansado. Se você estiver cansado, se cale. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Chegou um momento, irmão, de você parar de colocar para fora aquilo que é precioso, aquilo que é glorioso, aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Quantos aqui conseguem perceber que nós só não estamos mais à frente na vida porque falamos demais em algum momento? Quantos de nós não percebem que nós só não estamos vivendo algo maior porque falamos no momento errado? Falamos e agora temos a consequência do que falamos. Era para estarmos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para nós, mas não estamos. Por quê? Porque falamos, porque abrimos a boca, porque estávamos cansados, porque estávamos angustiados, e aí falamos mal, maldizemos, falamos o que não devia, falamos no momento que não devia, falamos quando estávamos felizes, falamos quando estávamos na ingenuidade, falamos. Pastor, o que eu tenho que fazer? Arrependa-se.
pede perdão ao Senhor, fala: Senhor, restaura a minha vida, restaura as palavras que foram lançadas, porque, irmão, tem algumas coisas que não voltam mais, palavras que foram liberadas da nossa boca nunca mais volta atrás. Cuidado quando você chama seu filho de burro, cuidado quando você fala uma palavra pro teu filho, vai marcar pro resto da vida a vida dele isso aí. Palavras. O princípio criativo de Deus é a palavra. Deus não estalou os dedos e ouve a terra. Deus não bateu palmas e ouve a terra. Deus falou: haja luz, e houve luz. A palavra é poderosa. É o princípio criativo de Deus. Ele soprou em nós. Aquilo que falamos tem poder, irmão. Provérbios vai dizer: a palavra tem poder para dar vida e morte, bênção ou maldição. Se arrependa. Essa manhã é uma manhã de arrependimento, é uma manhã de mesa. Tem pessoas que não vão tomar ceia porque falaram um dia: eu nunca mais tomo uma ceia. Quebra essa palavra agora dentro da tua vida. Quebra essa palavra agora. Fala para o Senhor: coloca guardas na minha boca, para que eu nunca mais venha pecar contra o Senhor. Mas tem um homem na Bíblia, é com esse homem que eu quero finalizar. Se você entender o que esse cara fez, você vai entender o que é viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Neemias capítulo 2, verso de número 11 ao 12 vai dizer: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum, além daquele que eu estava montado. Ele ficou 3 dias com as pessoas. E aí, Neemias, você chegou aqui, e aí, qual que é a boa, Neemias? Qual é a boa? Calado. Depois de 3 dias, ele vai até as muralhas, ele anda naquele lugar, e ele não falou uma palavra, ele ficou calado. Todos que estavam ao redor dele não ouviu uma palavra da boca dele. Quem foi Neemias? Neemias foi um homem que reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. 52 dias ele viu a obra acontecendo, milagres acontecendo. Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você fala demais. Mas quando você se calar, eu tenho certeza que Deus vai acelerar o processo e você vai viver grandes coisas com o Senhor. O que eu não vivi até agora é porque eu falei demais, mas o que eu vou viver nos próximos 3 meses, nos próximos 52 dias, é aquilo que vai mudar minha história, é aquilo que vai mudar minha vida, é aquilo que Deus tem preparado para minha casa, para minha família. Eu vou calar a minha boca e eu vou viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Nós não vamos mais justificar, nós não vamos mais falar nada, nós só vamos obedecer. Nós vamos obedecer, e quando obedecemos, Deus envia anjos. Quando obedecemos, Deus constrói. Se coloque de pé, irmão, eu quero orar com você. Essa manhã é uma manhã de arrependimento. Falei demais, pastor. Falei o que não devia falar. Falei palavras para Deus que me arrependo. Não deveria ter falado palavras para Deus. Falei de pessoas, pequei contra pessoas, transgredi contra vidas. Arrependimento está em pedir perdão, em restaurar o que foi quebrado. A sua vida não vai prosperar, ela não vai fluir enquanto você não resolver as pendências do passado. A tua vida não vai prosperar, não vai fluir enquanto você não se arrepender do que falou. Essa mensagem aqui pode ser que não seja para todo mundo, ou pode ser que seja para todo mundo, não importa, irmão. Eu quero abrir esse momento para você e Deus. Você sair do seu lugar, vir aqui falar com o Senhor. Senhor, eu errei. Senhor, falei demais. Senhor, pequei contra Ti. Eu não sou digno, eu falei coisas que não deveria. Eu perdi sonho, eu perdi casa, eu perdi carro. Mas eu tenho convicção, a partir do momento que você se arrepender, Deus vai restaurar todas as coisas na tua casa, na tua família. Em 52 dias, aquilo que estava caído e destruído, Deus pode reconstruir em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção e eu quero convidar você, sai do seu lugar, vem para cá. Pecado
Jesus. Nós nos arrependemos, Jesus. E ao te conhecer, Perdoa, 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 Jesus. todo meu ser se enche de bondade. Falei demais, falei demais. Reina o Espírito sobre a carne. Quem entendeu o que foi pregado aqui nesse lugar, amém? Pega o seu celular, manda mensagem para quem você difamou. Peça perdão agora. Manda mensagem pro seu pai. Você liberou palavras dizendo que nunca mais falaria com ele. Hoje é a oportunidade, pede perdão. Manda mensagem para um amigo que vocês se afastaram por alguma coisa que foi falado. Fala assim, queria te pedir perdão, cara. Não sei o que foi falado, mas pede perdão para alguém que você magoou, para alguém que você feriu. Isso aqui não é um culto sensacionalista, isso aqui é um culto sério. Você pode ser curado hoje, você pode ser liberto hoje. Às vezes você pecou contra alguém. Não, pastor, mas falou de mim. Mas quem não fala? Não fique chateado quando falarem de você. Você também já falou de muita gente. Você tá bravo que alguém falou mal de você e você tá com o coração fechado. Mas quantas vezes você já falou mal de alguém também? Será que Deus vai ter que usar o mesmo juízo para você? Com a maneira que você julga, você vai ter que ser julgado por Deus? Não, eu não aceito que falem de mim. Você falou dos outros. A questão é que o que o fulano falou de você foi revelado, mas aquilo que você falou dos outros ainda não foi revelado. Não foi revelado aos homens, mas Deus já sabe. Pega seu celular, nós vamos ceiar agora. É o momento de você pedir perdão e participar da ceia. É o momento de você fazer uma aliança com Deus. É o momento de você restaurar o que tem que ser restaurado. É o momento de você se libertar, irmão. Existe cura quando liberamos perdão. Existe cura quando palavras são liberadas. Existe cura. Pastor, pequei contra Deus. Peço perdão para Ele agora. As pessoas que estão preparadas para servir a ceia do Senhor podem se achegar aqui. Nós vamos agora participar daquilo que Deus tem preparado para nós. Que haja arrependimento nos nossos corações, que haja quebrantamento, que o Espírito do Senhor nos conduza. E não existe nada melhor, irmão, do que o perdão. Essa manhã é uma manhã a qual o Senhor vai te levar para a tua casa e vai falar: começarei a construir em 52 dias aquilo que estava quebrado. Deus falou comigo, irmão. Deus falou comigo que Ele vai começar a reconstruir coisas que já estavam caídas. Porque em algum momento eu falei demais. As crianças podem subir aqui. Aleluias. Podem vir para cá as crianças, vem mais para cá, vem para cá. Vocês estavam com saudade do altar, amém? Amém? Saudade de vocês também. Isso, vem aqui, ó. E aí, mano? E aí, Manu? Tudo bem? Manu e Manu. Tadinhas, vão se separar um mês. Não, você vai ficar na minha casa um mês, tá bom? Preciso te trazer para a igreja. Ah não, você quer ficar na casa do Cris e da Michelle. Ai, que lindo. Aleluias. Nós vamos orar por esse momento que vamos participar agora, que é a ceia do Senhor. Coloca a mão no teu coração antes de nós sairmos do nosso lugar para pegar a ceia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir perdão. Perdão por palavras que lançamos. Perdão porque em momentos felizes falamos demais, em momentos ingênuos falamos demais. Perdão porque quando eu estava cansado eu falei que não devia. Eu falei do Senhor, eu falei de pessoas, eu falei de mim, eu abandonei.
Mas essa manhã, Deus, nós voltamos ao Senhor em arrependimento. Liberta-me de mim, Jesus. Que nós possamos participar da mesa do Senhor agora. A mesa que foi preparada para ceiarmos. Que cada um que chegou aqui, Deus, possa participar desse momento, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que vai participar, sai do seu lugar. Nós temos pessoas posicionadas no meio da igreja, pessoas na galeria. Pode vir tomar a ceia aqui. Jesus deixou toda a sua glória
Aleluia, glória a Deus. Parabéns, crianças. Um recado aos papais. Assim que acabar o culto, as crianças precisam subir, que elas vão ganhar um presente da igreja. Tá bom? Então as crianças precisam subir. Não vá embora sem sua criança pegar um presente. Lá em cima tem um presente para as crianças. Porque tá chegando o dia das crianças. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Todos pegaram o cálice. Alguém não recebeu, faz um sinal com a sua mão. Às vezes você não pegou, mas assim que as crianças cantou, Deus falou com você e você quer participar. Levanta sua mão. Nossa equipe vai levar até você, amém? Aleluias. É emocionante, não é, irmão? Meu Deus. Pessoal do louvor, alguém está sem? Acho que entregou para algumas pessoas. Sobe aqui o pessoal para poder servir o louvor. Pode me dar aqui, pode me dar aqui. E aí, meu lindo? Amém? A palavra do Senhor vai dizer: na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Jesus estava sentado com os discípulos, João capítulo 13, sabendo que seria traído, lavou o pé dos discípulos. E quando Ele partiu o pão, Ele falou: façam isso em memória de mim. Esse é o nosso Deus, irmão. Do mais velho ao mais novo dessa casa, Ele se importa com nós, Ele cuida de nós, amém? Você pode levantar o pão aos céus? Amém? Pastor Flávio, faz uma oração de trombeta daí de baixo para nós, agradecendo por esse pão. É você. Amém. Coma do pão nesse momento. A palavra do Senhor vai dizer que por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Será que você pode levantar o cálice aos céus? Pastor Diego, consegue fazer uma oração de trombeta para nós, agradecendo por esse? Aleluias. Será que você pode trocar o cálice com alguém? Libera uma palavra sobre essa pessoa. Deus te abençoe. Beba do cálice nesse momento. Se você puder se ajoelhar no seu